Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, palavra de hoje, aqui no livro de Atos, capítulo 28. Amados irmãos, aqui a palavra do Senhor mostra o cuidado, o carinho que Deus tem para conosco, né? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava sendo levado prisioneiro no navio. Eles estavam ali cerca de 276 pessoas no navio. Mas Deus tinha um plano com o apóstolo Paulo na ilha, né, chamada Malta. Para isso Deus precisou agir conforme ele quis agir, né, mandando ali uma tempestade. E muitas coisas aconteceu ali, né? Até que o navio veio a pique e veio parar aonde Deus queria, que era na ilha chamada Malta. Porque Deus tinha um propósito ali com Paulo, usando Paulo ali na ilha, né? E a palavra do Senhor mostra aqui no capítulo 28, versículo 3, que o apóstolo Paulo, quando ele chega na ilha chamada Malta, ele vai ajudar a acender o fogo ali, e quando ele vai pegar uns gravetos para acender o fogo, né, ali está então uma cobra, uma víbora, que morde na mão de Paulo, né? E todos esperando que Paulo caísse morto, mas o Senhor livrou Paulo e nada aconteceu com Paulo, porque Deus tinha um propósito com Paulo ali na ilha, né? E no versículo 7 vai dizer: e ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Púpero. Glória a Deus, o qual nos recebeu e hospedou dignamente por 3 dias. Então, meus irmãos, este homem chamado Púpero, ele recebe o apóstolo Paulo por 3 dias. E ali o apóstolo Paulo percebe que ali eles estão enfermos, né? Então o apóstolo Paulo entende o trabalhar de Deus, porque que Deus queria que o navio parasse ali. E nesses 3 dias que o apóstolo Paulo foi recebido por Púprio, ele percebe no versículo 8, olha só, e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, né? Que Paulo foi ver. Então, Públio, ele tinha um pai que estava enfermo, né? Com febre e disenteria. E o apóstolo Paulo ali, ele vendo aquela situação, né? E continua o versículo, ó. E havendo orado por as mãos sobre ele, o curou. Então Paulo vai e coloca as mãos sobre o pai de Púpero, e ali a enfermidade da febre e a enfermidade de disenteria termina. Deus cura ele, ele fica curadíssimo. E aí no versículo 9 vai dizer: feito isto, vieram também ter com ele feito isto, vieram também ter com ele os demais que havia na ilha, que tinham enfermidades, e sararam. Então todos que estavam ali na ilha, né, veio ter com Paulo, estava enfermo, Paulo orou por eles, e eles também foram curados. Observa, meus irmãos, que aquele navio foi permitido parar ali na ilha chamada Malta. Para quê, meus irmãos? Para que Deus curasse as pessoas. Olha como Deus cria situações, né? Por amor, um homem e uma mulher. Por amor, um ser humano, um filho, uma filha. Se o navio não parasse ali, não acontecesse do navio parar ali, essas pessoas poderiam até morrer, porque já estavam enfermos. Então veja, meus irmãos, o cuidado que Deus tem conosco, né? E veja que a luta
que o apóstolo Paulo passou. Ele passou esse naufrágio no mar ali no navio, veio a pique. Depois, quando chega na ilha, ele é mordido por uma víbora, por uma cobra, né? Mas nada pôde parar a obra de Deus. Esta cobra aqui representa o quê? O diabo, que muitas das vezes quer nos parar, né? Quer nos ferir de uma forma ou de outra, né? Com calúnia, perseguição e outras coisas mais, para tentar nos parar. Esta cobra significa o diabo. Mas aqui mostra que nenhum mal aconteceu com Paulo. Por quê? Porque Paulo estava na presença de Deus. No versículo 3, olha só. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Mas nada, os irmãos podem continuar lendo aí que vai ver que nada aconteceu. Então, muitas das vezes, meus irmãos, Deus nos leva em lugares que nem percebemos. Quando nós chegamos ali, nós vamos perceber que é o Senhor que nos enviou para orar, para levar uma palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitam, né? Necessitam. Isso aconteceu comigo várias vezes. Teve uma vez que eu cheguei na casa de uma senhora, evangelizando, cheguei na casa de uma senhora e ela não andava. E aconteceu algo comigo, meus irmãos, que o Espírito Santo falava para mim orar por ela. E aconteceu algo que nunca mais aconteceu. Eu sentia como um choque, né? Uma energia que corria pelo meu braço, assim como um líquido. E Deus mandava eu orar por ela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, que eu comecei a orar por ela, eu sentia aquele líquido saindo do meu braço e entrava na cabeça dela. Saía do meu corpo e entrava no corpo dela. Quando eu acabei de orar, meus irmãos, a mulher passou a andar. Passou a andar na hora. Por quê, meus irmãos? Porque quando Deus envia a gente a algum lugar, não é à toa. Deus tem algo a fazer. Deus tem o plano dele, o jeito dele trabalhar. Sim, foi com Paulo também. Se o navio não para nessa ilha chamada Malta, todos que estavam enfermos poderiam ter perecido, morrido. E o Senhor sabia que eles estavam enfermos. O povo do navio não sabia, mas o Senhor sabia. Então o Senhor fez um jeito desse navio bater ali, parar ali, para que Paulo pudesse fazer a obra de Deus e orar e Deus curar, libertar aquele povo, né? E o diabo tentou impedir usando esta cobra, mas o Senhor deu o livramento. E ali Paulo orou, eles foram curados pela glória de Deus e a misericórdia de Deus. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, a gente não quer ir num lugar, mas o Senhor faz com que a gente chegue naquele lugar e depois a gente vamos perceber o porquê Deus enviou nós ali. Porque Deus tinha um propósito, uma obra, Deus tinha que enviar nós para que pudéssemos orarmos, os enfermos ser curados, ou então levar uma palavra de salvação e aquelas pessoas ser salvas, né? E Paulo sai da ilha depois, segue a viagem, mas aquele povo ficou liberto, ficou curado para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós temos que estar atento. Quando surgir uma oportunidade, não perder esta oportunidade, seja para evangelizar, seja para orar, porque é Deus nos enviando e nos usando para a glória dele, pela misericórdia dele, por amor às almas. Amém? Medite nessa palavra, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.